Fala galera! Nessa videoaula nós vamos começar a estudar a ecologia, o tema mais recorrente em biologia no Enem. E nessa aula eu vou mostrar para vocês uma série de conceitos básicos que vão possibilitar que vocês possam compreender os próximos assuntos dentro desse campo do conhecimento. Então vai logo soltando o like aí e fica comigo depois da vinheta. Bora lá, galera! Título da aula: Fundamentos de Ecologia. Primeiramente, então, vamos conceituar a ecologia para ficar tudo bem sossegado. Então acompanha aí o conceito na tela. Ecologia é o ramo da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e dos seres vivos com o ambiente. E mais, a ecologia também estuda as consequências dessas relações. Galera, estudar ecologia não é nada simples. Por conta disso, os biólogos, eles dividem o estudo da ecologia em níveis de organização. Então fica ligado, porque em muitos vestibulares, esses níveis de organização, eles são colocados nas questões. Eu vou jogar uma figura na tela para você, e aí você vai conseguir entender o que eu estou falando. Tá aí a figura. Então essa figura representa os 5 níveis de organização que a ecologia estuda. O primeiro nível de organização é o nível de indivíduo. O que é o indivíduo? O indivíduo nada mais é do que um representante de uma espécie. Então, por exemplo, aí na figura você tem uma raposa sozinha lá embaixo da figura. Ela representa um indivíduo, tá bom? Por quê? Porque ela é uma unidade, ela é um representante de uma espécie. Acima do nível de indivíduo, nós temos o nível de população. A população nada mais é do que um grupo de indivíduos, um grupo de seres da mesma espécie que vivem no mesmo local, no mesmo espaço de tempo. Então aí na figurinha, quando você está observando várias raposas juntinhas, nós temos aí uma população, beleza? Acima do nível de população, existe o nível de comunidade. A comunidade nada mais é do que um grupo de populações de diferentes espécies que vivem no mesmo local. Então, se você der uma enxergadinha aí na figura, nós temos uma comunidade formada por uma população de raposas, por uma população de coelhos e por uma população de vegetais. Então, tá aí a comunidade. Acima do nível de comunidade, nós temos o nível de ecossistema. O ecossistema, ele é o conjunto formado por componentes vivos, que são chamados de componentes bióticos, e por componentes não vivos, que são chamados de componentes abióticos. Então, assim, os componentes vivos são os seres vivos, e os componentes não vivos nada mais são do que fatores físicos e químicos que estão em interação a todo momento com os seres vivos. Então, o ecossistema vai buscar compreender essa relação entre o que é vivo e o que não é vivo. Acima do nível de ecossistema, nós temos o nível de biosfera, que nada mais é do que o conjunto formado por todos os ecossistemas do planeta Terra. Ei, bate um print aí dessa tela para você escrever todos esses conceitos que eu coloquei para você, beleza? Vamos seguir forte. Um conceito muito relevante no estudo da ecologia que você precisa manjar é o conceito de hábitat. Fica ligado aí, ó. Vou jogar na tela para você o conceito
vou ler com você e vou explicar. O hábitat nada mais é do que o local onde uma espécie vive. Ou seja, é o endereço da espécie. Cada espécie que vive no planeta Terra vai viver em um local específico, um local em que essa espécie é adaptada para ele. E aí é muito legal que você saiba esse conceito, porque quando se quer, por exemplo, estudar uma determinada espécie, primeiro tem que saber onde é que essa espécie vai ser encontrada, tem que saber o hábitat dela. Então, um exemplo aí para você, ó. O leão, ele é encontrado na África, habitando regiões de savana. Então, esse é o hábitat do leão. Olha a foto aí do felino feroz. É muito bonito esse felino aí. É ou não é verdade? Eu sou apaixonado pela vida no planeta Terra. E aí eu fico fascinado quando eu vejo assim os animais lindos, como por exemplo esse leão aí. Mas vamos continuar. Outro conceito da ecologia que você tem que manjar é o conceito de nicho ecológico. Ei, tem que ter cuidado aqui nesse conceito. Por quê? Vamos lá, ó. Vou jogar na tela, vou ler e explico para você. O nicho ecológico, ele é o modo de vida de uma espécie, ou seja, é o papel que a espécie exerce, executa em seu hábitat. Aí, Leandro, como assim já? Calma. Você pode dizer que o nicho ecológico representa tudo o que a espécie faz no local em que ela vive. Pronto, é isso o nicho ecológico. Não tem dificuldade nenhuma. Olha essa figurinha que eu coloquei para você. Temos aí um bichinho no centro dela e ao redor desse bichinho temos vários fatores sendo considerados. Esses fatores constituem o nicho ecológico dessa espécie aí. Então, por exemplo, quando se fala de uma espécie, você tem que considerar quem são os predadores da espécie, quem são os parasitas, faz parte do nicho ecológico dela, que alimento essa espécie ela vai consumir, qual é a quantidade de água diária que essa espécie precisa, ou então o nicho ecológico considera também qual é a temperatura e umidade ideal para essa espécie, quais são as condições necessárias para que essa espécie possa se reproduzir, como essa espécie vai interagir com os indivíduos da própria espécie e com os indivíduos de outras espécies. Tudo isso compõe o nicho ecológico da espécie. Aí fica esperto no seguinte, para facilitar a memorização do conceito de hábitat e de nicho ecológico, o pessoal geralmente faz a seguinte associação. O hábitat é o endereço da espécie e o nicho ecológico é a profissão da espécie. Mas muito cuidado. Por que muito cuidado? Porque quando você fala que o nicho ecológico é a profissão da espécie, você está fazendo aí uma simplificação do conceito. Aí, Leandro, explica aí melhor essa parada. Vamos lá. Por exemplo, Leandro, eu sou professor, é a minha profissão. Tá bom? Então, eu, como professor, eu elaboro aulas, eu ministro aulas. Além disso, eu elaboro exercícios, provas, etc. Executo uma série de tarefas relacionadas com a minha profissão. Essas tarefas fazem parte do meu nicho ecológico, mas elas não constituem todo o meu nicho ecológico. Por exemplo, o que eu faço fora as tarefas da minha profissão também representa o meu nicho ecológico. Então, por exemplo, quando eu não estou dando aula, eu estou em casa vendo um filme, estou lendo, estou com a família e etc. E isso faz parte do meu nicho ecológico. Tarefas fora aquelas da minha profissão. Entendeu? Então, é meio que simplificar dizer que o nicho ecológico é a profissão da espécie. Mas ajuda a memorizar. Tá bom? Mas não esquece disso. Não é só a profissão. É muito além da profissão. Então, vamos para um exemplo. Agora eu falei para você do leão. Gosto muito desse animal. Lembra lá, o leão vive aonde?
ele vive na África, em regiões de savana. E aí, o leão, que pertence à espécie Panthera leo, além de ser encontrado na África, habitando regiões de savana, ele é um animal que forma grupos sociais. Você sabia disso? E nos grupos sociais de leões, né, o que nós temos é o seguinte, leões, o que nós temos é o seguinte, os machos normalmente eles vão proteger o grupo e as fêmeas elas vão ter a função de caçar, ou seja, buscar comida e de cuidar dos filhotes. Além disso, os leões, eles são animais carnívoros. Eles se alimentam, por exemplo, de zebras, gnus e de outros animais aí. Vale comentar que o macho da espécie, ele é maior do que a fêmea normalmente. E o macho, ele se destaca pela presença de uma juba muito bonita. Então percebe que eu descrevi para você aí o leão. E como eu fiz essa descrição para você do leão, eu nada mais, nada menos estou falando do nicho ecológico do leão, tá? Mas vamos para outro conceito aqui da ecologia, o conceito de bioma. O que é um bioma? Um bioma, gente, nada mais é do que um espaço com dimensões específicas. Um bioma, ele tem uma área que é delimitada. Fica muito ligado nisso daí. Além disso, o bioma ele tem características relativamente homogêneas. Como assim, Leandro? Vamos pensar no clima, por exemplo. Vamos falar da Amazônia, que é o bioma em que eu vivo, tá? Sou do estado do Pará. Vivo no bioma Amazônia. O bioma Amazônia, ele é caracterizado por ter um clima quente e úmido. Aqui chove demais ao longo do ano todo. Então é uma característica relativamente homogênea, é uma característica constante do bioma Amazônia. E todo bioma, além de ter características relativamente homogêneas, vai ter flora e fauna típicas e adaptadas. Tá bom? Por que eu coloquei o conceito de bioma aqui? Para você não confundir o conceito de bioma com o conceito de ecossistema que nós já vimos. Nota o seguinte, um ecossistema ele tem dimensões variáveis. Como assim, Leandro? Tudo o que tiver componente vivo e não vivo, você pode considerar como um ecossistema. Por exemplo, se você considerar uma tampinha de refrigerante, onde tenha água nessa tampinha e tem ali micro-organismos, você pode considerar essa tampinha como um ecossistema, porque você tem ali vida e você tem ali o que não é vida. Então é um ecossistema. Mas também o ecossistema pode ter outras dimensões. Você pode considerar, por exemplo, o local em que você está assistindo essa videoaula como um ecossistema. Por quê? Porque aí tem você, que é um ser vivo, e tem vários fatores não vivos que estão nesse local interagindo com você. Então, o conceito de ecossistema, ele é um conceito que é variável. O ecossistema ele não tem uma dimensão fechada. Qualquer coisa pode ser um ecossistema, basta que tenha vida e o que não é vida. O bioma já é diferente, o bioma tem dimensões específicas. Por exemplo, o bioma Amazônia, ele tem uma delimitação geográfica. Sabe-se onde é que ele começa, onde é que ele termina. Tá entendendo o que eu estou falando? É claro que existe uma relação entre o conceito de bioma e de ecossistema. Que relação é essa? Dentro de um bioma, eu vou encontrar vários ecossistemas. Entendeu aí? Vários ecossistemas. Vários conjuntos formados por componentes vivos e componentes não vivos. No Brasil, nós temos vários biomas. Os principais estão mostrados aí nessa figura para você. Então, nós podemos citar aí o bioma Amazônia, o bioma Cerrado, o bioma Caatinga, também temos o bioma Mata Atlântica, o bioma Pampa, o bioma Pantanal.
são os principais biomas brasileiros que nós vamos estudar na ecologia nas próximas videoaulas aí, ok? Essa videoaula é só para você conhecer o conceito de bioma. Bora para cima. Outro conceito para você da ecologia é o conceito de ecótono. O que é o ecótono? Vamos acompanhar aí na tela. O ecótono, ele é uma zona de transição entre dois ecossistemas. O ecótono, ele é uma área de transição entre dois ecossistemas. Então, chega essa figurinha que eu botei aí para você na tela. Temos aí um ecossistema A, que está representado por uma bolinha que está com bordas vermelhas, e um ecossistema B, que está representado por uma bolinha que está com bordas azuis, tá bom? Então vamos lá, ó. Nota o seguinte, a interseção entre o ecossistema A e o ecossistema B é o ecótono, é a transição entre esses dois ecossistemas, tá? Tá aí, ó, essa interseção é o ecótono. O legal é que no ecótono eu vou encontrar espécies tanto de um ecossistema quanto de outro, mas o mais incrível é que no ecótono eu vou encontrar espécies que são próprias a ele, espécies exclusivas a ele e adaptadas a ele. Por isso que os ecótonos são regiões de grande interesse para os ecólogos. Ok? Bora para cima aqui então, continuar a nossa videoaula. E aí, na tela eu coloquei para você 3 zonas de transição muito relevantes que existem aqui no Brasil. 3 ecótonos muito relevantes, que são o ecótono Amazônia-Caatinga, a transição Amazônia-Caatinga, o ecótono Amazônia-Cerrado, a transição Amazônia-Cerrado, e o ecótono Cerrado-Caatinga, a transição Cerrado-Caatinga. Futuramente nós vamos discutir um pouco a respeito de cada transição dessa aí. Vamos seguir forte. Galera, e aí eu trouxe aqui para vocês também o conceito de seres autótrofos, conceito que toda hora está presente nos vestibulares. O que são seres autótrofos? Olha aí, ó, seres autótrofos são aqueles capazes de produzir o próprio alimento. E essa produção do próprio alimento pode se dar por meio do processo de fotossíntese ou então por meio de um processo chamado de quimiossíntese. Tá bom? E aí, quem são os seres autótrofos aqui no planeta Terra? São determinadas bactérias que vão fazer ou quimiossíntese ou fotossíntese, as algas que fazem fotossíntese e as plantas que fazem também fotossíntese. Outro conceito que está relacionado com esse conceito de autótrofos é o conceito de seres heterótrofos. O que são seres heterótrofos? Só você pensar um pouquinho. Se os autótrofos são aqueles capazes de produzir o próprio alimento, os heterótrofos são aqueles incapazes de produzir o próprio alimento e que, por isso, vão precisar se alimentar de outros seres vivos. Então, nós podemos citar aí como exemplo determinadas bactérias que não fazem nem fotossíntese, nem quimiossíntese. Podemos citar aí os protozoários, os fungos e os animais. Belezinha? Então, galera, essa foi a nossa primeira videoaula do módulo de ecologia. Pega todos esses conceitos que eu passei para você, escreve no caderno e depois vai para cima dos exercícios que vai dar tudo certo. Fechado? Então, tamo junto!